Meu nome é Henrique Andrade, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre política, na verdade a gente vai falar sobre o Brasil e a instabilidade política que ele vive hoje. E de antemão eu vou te pedir para você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, né, para continuar alcançando mais pessoas. Pra esse canal aqui dar uma bombada para mais gente participar, pra gente fazer uma comunidade mais forte. E hoje particularmente eu quero falar para vocês aí, ó, se você tem entre 18 e 30 anos e não tem nada que te prenda no Brasil, família, você não tem trabalho bom, se você não é de família rica, se você não tem, assim, um pai, uma mãe para cuidar ou coisa do tipo, o conselho é: estuda, sai da escola com 16 anos normalmente, eu não sei vocês, mas eu saí com 16. Ao invés de você ir para a faculdade com 18 ou com 17, você vai trabalhar, você vai fazer um estágio, você vai fazer um jovem aprendiz, eu não sei, alguma coisa. Você vai trabalhar de 16 até 18 anos, vai juntar um dinheiro e esse dinheiro você vai aplicar para fazer qualquer intercâmbio que você preferir. Eu vou dar 4 dicas aqui, acho que é 5, que são os que eu conheço hoje e que tem possibilidade de você ir. E seria França, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália e Irlanda. Um desses 5. Eu não coloquei Estados Unidos, não coloquei Canadá no meio porque são lugares muito caros. Com 2 anos de trabalho, se você for uma pessoa pobre, né, de baixa renda, não vai conseguir. Eu, se eu fosse vocês, aproveitava que o governo dá, né, depois que você faz aí ensino médio, não sei, baixa renda principalmente, você ganha um valor de 5 mil reais. Eu pegaria esse valor todo e investiria em um visto desses aqui. Detalhe, o visto da França acho que é o mais barato porque ele não tem taxa. É só ir lá e pegar e só precisa ser aprovado. Só precisa ter comprovação de renda. Você vai botar no Google aí, você vai procurar. É visto de férias de trabalho francês. E aí vocês vão estudar sobre isso e vai tentar tirar. Por que eu tô falando isso? Porque se você é jovem e não saiu do Brasil ainda, você precisa. Comenta aí com a sua idade e de onde você mora também, onde você está falando. Porque eu, por ser baiano, eu tive uma vivência, uma experiência de organização e sociedade muito pobre. É pobre mesmo. Cidade suja, transporte ruim, estrutura ruim, trabalhos ruins, remuneração ruim, carga horária exploratória, cobrança excessiva, estudo de baixa qualidade, péssima acessibilidade de estudo. Tudo isso foi uma realidade de um jovem baiano. E a minha visão de mundo sobre o que eu entendo como bom para mim, para a sociedade, mudou depois que eu saí de onde eu moro. Depois que eu saí de Salvador, depois que eu saí da Bahia. Particularmente, eu vou te dizer que minha primeira experiência internacional foi indo para o Chile. E quando eu cheguei no Chile, cara, a melhor coisa do mundo é quando você tem expectativa zero sobre alguma coisa e quando você chega lá e fica maravilhado. Essa sensação não dá para descrever. Então não vou entrar em detalhes sobre o Chile, porque eu acho que todo mundo deveria viver uma experiência internacional. Então, se você não quer fazer um intercâmbio, mas quer ter uma experiência internacional, eu diria para você juntar um dinheiro e ir no Chile, para você viver um pouco lá e você ter uma noção de como é estar fora do país. Mas eu te diria, comenta a idade que você tem e meu conselho é esse: saia do país, viva em outro país que seja melhor que o seu, na verdade, né? Organizado assim, para você entender e se perguntar o que é que eles fizeram para chegar nesse nível. Aprenda outra língua também, não fique limitado a só falar português. Outra língua vai te abrir muita porta. Apostaria no inglês, todo mundo sabe, inglês é língua universal, mas eu diria que aí o francês e o alemão. Alemão, pra quem não sabe, o alemão é falado na Suíça também, tá? A Suíça fala um alemão meio suíço lá. Mas por que o assunto do vídeo é a instabilidade política do Brasil, né? Ultimamente você vê as notícias aí, interferência internacional, Trump falando de taxar Brasil,
de que o Brasil está se alinhando com países do eixo da ditadura, de que o Brasil está julgando mal os seus ex-presidentes. Na verdade, o Trump pegou ali, ó, para quem não viu, o Brasil sediou um evento do BRICS, onde foram poucos representantes importantes, né? Nem o Putin, nem o Xi Jinping, se eu não me engano, que é o representante da China, né? Tava lá. E aí, o que o Brasil vai fazer? Brasil não. O que é que o Lula fez mais uma vez? Lula fala em criar uma moeda para o BRICS. Ele fala para deixar de usar o dólar para se comercializar dentro do BRICS. O Lula já tinha feito isso antes. E o que é que a Rússia fez quando os Estados Unidos falou sobre isso? Olha lá, isso foi ideia do Brasil. O Lula que falou isso. E o que é que o Lula faz? Ele faz de novo a mesma coisa. Aí eu me pergunto, o Brasil, dentro da sua história de existência, sempre foi um país neutro, dito comerciante, né? A gente sempre esteve aberto a conversar e negociar com todos os países e agora a gente está tomando lado. E por que nós encabeçarmos uma ideia de moeda, sendo que a Rússia e a China, principalmente, teria um poder de barganha muito maior do que o Brasil, né? Mas, enfim, tendo esse cenário em vista, você pega ali a questão do Brasil ter um ex-presidente que sai do seu país e depois que perde, né? E vai para os Estados Unidos. Aí volta, na volta ele é questionado sobre coisas, sobre tentativa de golpe e tudo mais. E o que é que acontece? O seu filho, que foi eleito para representar uma comunidade, né? Porque você votou, você escolhe o deputado que você quer, você votou nele, no Eduardo Bolsonaro. O cara simplesmente pede uma licença do cargo dele e vai para os Estados Unidos fazer o quê? Negociar algum tipo de forma de livrar o pai da cadeia. E ainda digo mais, eles são tão canalhas que eles vão tentar se candidatar novamente para, sei lá, de repente, pôr o pai como presidente de novo. Detalhe, Bolsonaro, na minha opinião, é um dos políticos mais incompetentes do mundo, porque diante a situação de perder as eleições estando na presidência, é a primeira vez que eu vi isso acontecer. Até a Dilma, cara, na sua baixa condição cognitiva, né? Seus discursos bem controversos e, né? Ela conseguiu se reeleger. Sofreu impeachment, depois sofreu, mas ela se reelegeu. O detalhe tá aí. O Lula foi preso. O Lula saiu da cadeia e voltou a ser presidente. E o que é que eu tenho pra te falar sobre tudo isso? É que não adianta você ficar buscando embate político enquanto você não tem condições financeiras para viver bem. É só isso. O Brasil é um país que pune as pessoas que tentam sair da pobreza. O Lula sempre vem com o discurso de que ele é o pai dos pobres, de que ele governa para o pobre, e realmente, ele governa para manter você pobre, e assim, ele sempre vai governar para você. Essa é a ideia, tá? O que ninguém percebe é que, com o discurso que eles têm de taxar ricos, por exemplo, ele sempre taxa aquela pessoa que se esforçou para sair da pobreza. Como, por exemplo, agora, com esse aumento do IOF aí, né? O intuito de arrecadar mais dinheiro para quem não sabe gastar bem. Para mim, é uma conta básica. Se você tá precisando de mais dinheiro, qual é o primeiro passo a fazer? Como é que você faz em casa quando você tá gastando mais do que você ganha? Você corta gastos, você faz uma economia, você para de gastar.
E o que é que o Brasil faz? O que é que o governo Lula está fazendo? Ele está tentando ganhar mais dinheiro, só que de forma injusta. Porque é como se fosse assim, ó. Você tem um cartão de 10 mil reais, e aí você comprou 5 mil, e sua mãe pediu para o cartão emprestado para poder comprar, sei lá, um celular de 1.000 reais. Sua irmã também pediu o cartão emprestado para comprar o celular de 2 mil. As parcelas dela, por mês, ela dividiu em 10 vezes, ficou, a de sua mãe ficou 100 e a de sua irmã ficou 200. E a do Brasil, que é o dono do cartão, é 500 reais, né? Porque ele gastou 5 mil, passou de 10 vezes. O que é que o Brasil tá fazendo agora? Ele tá dizendo, ó, o cartão é meu, então agora você vai pagar 110 reais, minha mãe, pela sua compra. E minha irmã, você vai pagar 220 aí, pelo que você comprou. Porque o cartão é meu e você tem que me pagar mais para usar meu cartão. Resumindo, é isso. A gente está pagando uma conta de uma pessoa que não sabe se controlar. É exatamente isso. Tudo por quê? Porque nós temos uma mentalidade pobre quanto a escolher líderes políticos, a escolher governantes. Eu lembro como criança, eu ficava disputando ali com bandeira, com grito, comemorando, como se fosse torcida mesmo. Porque foi assim que eu aprendi, foi assim que meus pais me ensinaram, foi assim que minha família vivia e fazia. Por eu ter saído do interior, a maioria das pessoas que vivem na cidade vieram do interior, a maioria jovem. E aí o que é que minha mãe fazia na época da eleição? Voltava pro interior para poder votar, e aí tinha lá aquela brincadeira, né, com bandeira, cola santinho, cola distribui, a gente brincando, e era a minha cor é essa. E eu cresci acreditando que política era escolha de coração. E, na verdade, não é assim. Para você escolher bem um político, você tem que levar em consideração o trabalho que ele faz e, principalmente, os erros que ele comete. Não adianta ser bom da boca para fora e, na hora de executar, ele tá ali falhando bastante. Não dá para perdoar. Se você tivesse uma empresa e o cara que você contratou para ser gerente ou administrador, ou o cara do financeiro, fizesse sua empresa quebrar, o que é que você faria com ele? O que é que você faria com ele? E por que com o Brasil, que é nosso, o Brasil não é dos políticos, o Brasil é nosso, do povo, a gente, além de negligenciar e fechar os olhos, a gente vai e volta de novo. A experiência internacional é necessária para todos os jovens dessa idade, porque quando você sai daqui, você percebe como as coisas funcionam. E antes que alguém fale, não, porque você é um direita velada ou coisa do tipo, eu tenho uma concepção de funcionamento estrutural político, e eu acho que esse negócio de você eleger governantes socialistas ou comunistas, né, ao extremo, quebra o país. Na minha concepção, o país é uma empresa, então você tem que começar lá de cima, tem que ser uma pessoa que saiba organizar financeiramente a vida de um país. A obrigação é ter um país rico, que tenha condições de ser soberano, e nessa soberania não adianta só ser soberano de boca, de demarcação territorial por mapa. Um país, para ser soberano, ele precisa se defender de ameaças à democracia, que pode ser tanto esses ataques aí que Trump vem fazendo, tanto quanto embates armados. Isso é a realidade. O Brasil não é um país independente militar, então a soberania do Brasil é limitada, tá? A gente vai depender de algum outro país aí para defender. E aí vai fazer o quê? Vai se aliar com um eixo ditatorial. Vai pedir ajuda à China, vai pedir ajuda à Rússia. E depois, qual é o preço que vamos pagar por isso? Tá? Ninguém é amigo de ninguém. Mas, para mim, um representante deveria ter essa visão. E aí você vai descendo.
E quanto mais próximo da sociedade você tiver, que nas camadas menores, que eu falo assim, quando se envolve prefeituras e vereadores, você teria uma política mais socialista, voltada mais para o povo, que essa que é a ideia. Uma cidade não precisa tentar ser rica ao extremo, sendo que o país, sendo que o Estado já está tentando fazer isso. Então, a obrigação do município é fazer com que o dinheiro que o país entrega seja distribuído para as pequenas classes, para todo mundo, né? Que todo mundo tenha acesso a tudo. Essa é a minha ideia de uma ideologia de uma visão política melhor. E aí a gente tiraria essa coisa de ficar... Para que você quer um presidente comunista, socialista? Ele quer distribuir o que o Brasil não tem. E aí, acontece o que depois? Alguém tem que pagar. Quando você sai do Brasil, você entende que você pode ter mais, que você merece melhor. Às vezes até no sul do Brasil também, muita gente fala que lá é melhor, mais desenvolvido. Só que eu nunca fui. Pretendo ir. Esse é meu conselho, né? Se você tem aí até 30 anos, eu faria isso urgentemente. Quando você sai daqui, quando você sai daí, na verdade, você volta com outra visão. Você não acha que político é seu pai, né? Político é seu time do coração. Você acha que ele tá ali para trabalhar e para te servir. Porque não é possível ter tanta riqueza num país só. E nós somos abençoados, tá? Nós somos abençoados. Nossa extensão territorial, o que a gente pode fazer, o que a gente tem de riqueza. E a gente hoje anda vendido. Anda vendido a China, anda vendido a Rússia, anda vendido os Estados Unidos. A gente anda vendido. A gente não tem soberania. Isso que o Lula tá fazendo aí, falando sobre soberania, é nada mais além do que autopromoção, né? Porque ele que começou a briga falando de moeda independente, agora ele vai tentar abafar aí. E nisso aí passa-se IOF, roubo do INSS, tudo despercebido. E no final, a gente vai ter outra eleição, Lula versus Bolsonaro, onde quem perde, perde, quem ganha, não ganha nada, e quem perde, não ganha. É exatamente isso aí. E quem ganha também não perde. Nossa querida Dilma, minhas salvações. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Eu tentei fazer um vídeo mais calmo, mais reflexivo, para ver se eu consigo passar a informação. Mas eu acho que eu fui meio que muito superficial na minha discussão, né? Eu queria falar um pouco melhor sobre a maneira de organizar politicamente, a ideia que eu tenho. Então, se você acha interessante, se você tem vontade de ouvir mais sobre isso, comenta aí. E a tutela, ó. Até a próxima.